Lucas 17, abra a sua Bíblia, né, e deixe ela aberta. Quero que você localize aí. Vamos orar, vamos pedir a Deus que conduza os nossos pensamentos nessa noite, né? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Deus e Pai Celestial, aqui estamos nós, ó Deus, perante o teu altar, Senhor, diante da tua palavra. De pé nós reverenciamos a tua palavra, Senhor, pois sabemos que vamos ouvir tua voz, vamos ouvir o teu Espírito falando conosco, Senhor. Por isso nós, ó Deus, nos humilhamos aqui perante a tua presença, Senhor, pois cremos que o Senhor fala aos nossos corações. Nessa noite nos abençoa, nos ensina, edifica a nossa fé, Senhor, para que possamos, ó Deus, cada dia caminhar, ó Deus, convictos daquilo que cremos, Senhor, e sabendo do teu plano maior de salvação da nossa vida. Conduza-nos, Espírito Santo, a toda a verdade. Vem, Senhor, quebrar toda a barreira do coração, tira toda a incredulidade de nosso coração, ó Pai. Vem renovar as nossas mentes, Senhor. Vem trabalhar em nós e operar poderosamente. Eu me coloco em tuas mãos também, usa-me como vaso teu, Senhor, nos abençoa. É a nossa oração no nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Vamos prosseguindo com o nosso estudo, né? Já nos aproximando aí do fim do Evangelho de Lucas, no capítulo 17. A gente vai caminhando, vendo essa exposição do que Lucas, o médico amado, né? Chamado médico amado, esse homem de descendência síria, mais voltado para uma cultura grega, mas que se converte ao Evangelho e registra a missão, né, de Cristo Jesus, registra o Evangelho de Cristo para levar aos gentios, seu alvo principal, e também para que todos pudessem ouvir a esse respeito. Então, vamos ler a primeira sessão? Por favor, pegue a sua Bíblia, versos 1 a 10. Né? O título diz: o pecado, a fé e o dever. Vamos ver o que Lucas registra aqui. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ao que Jesus respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo: vem agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se, sirva-me, enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Amém, igreja? Então vamos analisar esse texto aqui. Primeiro a gente vê Jesus falando a respeito daqueles que levam o povo a tropeçar, né? Ensinando de forma errada as escrituras, ensinando de forma errada a lei. E o que é o tropeçar? O tropeçar, naquela época, tinha um sentido de pecar, de desviar-se da fé genuína. Isso era muito usado pelos rabinos. Então, a princípio, a aplicação do tropeçar seria quanto à lei mosaica, quanto à lei do Antigo Testamento, aos mandamentos de Deus.
Mas Jesus mostra aqui que se você usar a própria lei de forma distorcida ou de uma sobrecarga, como faziam os fariseus, né? e acabar usando a própria palavra de Deus, mas para isso levar uma pessoa a pecar ou até se desviar da fé, grande será a punição sobre essa pessoa. O juízo de Deus sobre essa pessoa será grande. Então, irmãos, a responsabilidade que nós temos no nosso caminhar com Cristo. Porque se nós não tivermos responsabilidade no nosso caminhar, na nossa vida cristã, e levarmos outros a pecar ou a desviar-se da fé, nós prestaremos conta por isso. O juízo de Deus vem sobre a nossa vida. Então, Jesus alerta para esse cuidado. E quando ele fala, né, melhor que amarrasse uma pedra de moinho, né, porque havia uma punição romana que era uma das mais severas, que era pegar a pessoa condenada, amarrar uma pedra de moinho, que era uma pedra pesadíssima, usada para moer grãos, uma pedra muito pesada. Eles amarravam aquilo ao corpo da pessoa e jogavam a pessoa no mar ou num rio mais fundo. A pessoa viva. E ela morria ali afogada, né, com aquele, porque não tinha como se desvencilhar daquela pedra gigantesca, e ela morria afogada daquela forma. Então era uma punição das mais cruéis que o Império Romano colocava sobre aqueles que eram julgados. Então Jesus compara, trazendo essa ideia que todos conheciam, falando, é melhor você sofrer isso do que levar alguém a se desviar da fé, porque o juízo de Deus será muito maior. Então ele traz um alerta para nós, um alerta para aqueles que estão caminhando com Cristo Jesus. Era muito comum nas doutrinas entre rabinos, doutrinas judaicas, a repreensão em particular. Então ele fala, olha, se alguém pecar contra você, então chama ele e repreenda você e ele. Isso pecar não é porque me desagradou, porque eu não gostei da pessoa. Não, a pessoa fez algo contra a lei, né? E você pode chamar a pessoa, sentar e conversar com ela. Olha, você fez isso, a palavra de Deus orienta que não é assim e tal. Você vai levar uma repreensão àquela pessoa em amor, né, no sentido de resgatar a pessoa, de mostrar a palavra de Deus à pessoa, porque isso já era uma prática judaica. Caso a pessoa se arrependesse, legal, né, que já havia essa prática entre os judeus, haver o arrependimento, a restituição, caso fosse a situação, ele me tirou, me trouxe algum prejuízo, então vou restituir aquela pessoa porque eu errei, e ser liberado o perdão. Então Jesus diz, olha, essa prática que já existe entre vocês, é isso que Deus espera. Se o teu irmão pecou contra você, ferindo a lei de Deus, chame ele, converse com ele, resolva com ele. Não resolveu, né? Aí Jesus tem outras orientações em outro texto, mas qual deve ser o procedimento? O perdão, liberar o perdão. E aí Jesus estende mais ainda. Por quê? Porque entre mestres judaicos se dizia, olha, tudo bem, você foi lá, a pessoa te pediu perdão, mas tem um limite também, né? E aí Jesus fala, não, se a pessoa te procurar num dia só, 7 vezes, se mostrando arrependida, perdoe. Perdoe, libere o perdão sobre aquela pessoa. E às vezes, irmãos, até a falta de liberação de perdão nossa pode levar alguém a se desviar da fé. O nosso coração duro, que não quer às vezes a reconciliação, que não libera o perdão, mesmo estando certos, que Jesus não entra aqui no mérito de quem é o certo ou o errado, ele não entra no mérito. Ele fala, perdoe. E às vezes, irmãos, a nossa falta de perdão para com alguém é um empecilho para que aquela pessoa possa servir a Deus. Pode levar alguém a tropeçar na fé. Pode levar alguém a abandonar a Cristo Jesus. Então, olha, o peso da responsabilidade. Jesus diz, é melhor amarrar uma pedra
se taca da ponte Rio-Niterói, vamos trazer para os dias de hoje, para o Rio de Janeiro? Amarra uma pedra no teu pescoço, vai lá no meio, lá no vão central e se joga lá de cima. É melhor. Porque o juízo de Deus sobre aqueles que levam a se desviar da fé será muito mais rigoroso. Será muito mais pesado. Então, se teu irmão pisou na bola contigo, falhou, mas ele veio, poxa, me perdoa, eu não tenho, meu Deus, eu não consigo aprender. Você vê que a pessoa está arrependida. Perdoe. Ao invés de falar, de novo, não, chega, não, agora já estourou a minha cota. Eu sou de carne e osso. A gente começa a usar essas frasezinhas de crente que não quer mudar de vida, né? Aquele crente que não quer se arrepender, que sempre está pronto para julgar, mas não se julga. Eu sou de carne e osso, eu não tenho sangue de barata, eu sou ser humano. Irmãos, nada disso é desculpa. Nada disso é desculpa para a gente não liberar o perdão sobre aquele que vem arrependido pedi-lo a nós. E aí acontece algo curioso no versículo 5. Olha como Jesus vai discorrendo e Lucas habilmente junta isso tudo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. A gente lê na primeira assim, a gente pensa, meu Deus, não entendi nada, né? Primeiro fala sobre um tropeçar, levar o outro a tropeçar, e se ele vem te pedir perdão. Aí os discípulos falam para aumentar a fé. Parece que está uma mistureba só, né? Mas vá acompanhando o raciocínio. Ele traz a responsabilidade que nós temos no sentido de zelar pela vida dos nossos irmãos e não ser pedra de tropeço para ninguém. De não sermos essa pedra de moinho até para levar alguém à morte espiritual. Mostra que uma dessas formas é o quê? O perdão. Que às vezes a pessoa vem para te pedir perdão e nós não liberamos. Nós não queremos saber do perdão. Mas aí os discípulos pedem algo ao Senhor tendo em vista o que ele falou. É uma sequência. Eles dizem, Senhor, aumenta a nossa fé. O que os discípulos estão querendo dizer com isso? Senhor, a gente não tem uma fé suficiente para perdoar dessa maneira. Isso aí é meio difícil. 7 vezes no dia eu tenho que perdoar. Haja fé. Vocês estão entendendo o que ele está dizendo? Eles estão dizendo para Jesus, Senhor, então aumenta aí a nossa fé, porque o negócio é meio complicado. O Senhor está exigindo algo que, vamos se convir, é quase impossível. Só se o Senhor aumentar essa nossa fé, porque a gente não consegue enxergar, crer, ter uma fé suficiente de que nós poderemos perdoar uma mesma pessoa que erre, mas que volte a nós arrependida. Senhor, aumenta a nossa fé. É um pedido até que a gente pensa assim, legítimo. Bem, faz sentido. Realmente, para a gente praticar isso, então, Senhor, a gente tem que acreditar e crer, tem que ter realmente uma fé robusta para que a gente possa perdoar esse ponto. Mas aí Jesus vai e dá a resposta. Vamos à resposta? Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, grave aí, mostarda, semente de mostarda. Poderão dizer a esta amoreira, marca aí, amoreira, porque são os 2 pontos-chave. Arranque-se daqui, amoreira, e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Então, a primeira resposta de Jesus já mostra o seguinte. Primeiro, a mostarda, a semente de mostarda, ela é muito pequena, e na época era considerada uma das menores que havia. Então Jesus disse, olha, não precisa muita coisa assim não. Esse negócio de muita fé, não. Pensa na semente da mostarda. Eles, como a maioria ali do campo, né, acostumadas com a parte agrícola, lembram, opa, a semente ela é tão pequenininha,
basta ter fé desse tamanho, que vocês vão poder perdoar desse jeito. Que vocês vão poder não servir de tropeço para ninguém. De não levar ninguém ao pecado, a se afastar da fé. Mas o que a amoreira tem a ver com isso? Porque Jesus cita um pé de amora. Primeiro, porque a amoreira, ela é difícil, embora seja baixinha, para você arrancar o pé de amoreira, é muito difícil, quase impossível. Sabe por quê? Porque as raízes dela se espalham muito mais do que a árvore em si. E elas agarram bem firme ao solo. Então, não é uma árvore que você chega assim, puxou, ela saiu. Não é fácil. E eles sabiam disso. A gente sempre tem que lembrar que Jesus está falando uma linguagem para as pessoas daquela época, para o povo, para uma cultura que vai entender o que ele está dizendo. Então Jesus está falando, basta uma sementinha de mostarda para arrancar uma amoreira que está profundamente arraigada. O crescimento da amoreira é lento, mas ela tem uma vida longa. Mas Jesus está falando, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, ela sairá dali e será plantada no mar. Tem que aumentar a fé? Não precisa de aumentar a fé. E aí os discípulos entram em, peraí. Então a gente já não entendeu mais nada. Como é que a gente vai fazer nisso aí? Não precisa aumentar a fé. Basta a fé que nós temos, já que é suficiente para que o perdão seja liberado, para que ninguém venha se desviar da fé através de nossas atitudes. Então pode ser tão pequenininho. Então a gente não entendeu nada. Aí Jesus prossegue falando sobre um homem que tem os seus servos, e ao final da lavoura, ele volta para casa. E geralmente a lavoura naquela época terminava por volta de 3 horas da tarde. Então aquele dono da lavoura chega em casa e os seus servos vêm também. Mas o que os seus servos ou escravos têm que fazer primeiramente? Eles primeiro preparam a refeição do seu senhor, do dono da lavoura. Depois, eles vão se lavar, trocar de roupa, enquanto isso o Senhor está comendo. Depois que o seu Senhor terminou de comer, eles, como servos e escravos, vão se alimentar. Jesus estava falando de algo normal naquela época, natural. Vir do campo e preparar a refeição do seu Senhor era um dever de um servo, de um escravo. Não era um pedido, não era algo que o servo fazia assim, hoje, sabe de uma coisa, eu vou esperar o meu senhor comer, depois eu vou, deixa eu primeiro me arrumar, tomar um banho e tal, aí depois eu faço a comida do meu patrão. Não, ele já sabia que era o dever dele voltar da lavoura, já preparar logo a refeição para o seu patrão se alimentar, e depois ele cuidaria de si mesmo. Ele estava ali para servir. O que Jesus está ensinando e mostrando aos seus discípulos? Irmãos, a nossa fé, mesmo pequenininha, ela deve nos servir. É como um servo, porque esse é o dever da nossa fé. E ela terá o poder, por menor que seja, se nós estamos em Cristo Jesus, ela terá o poder de arrancar as amoreiras dos conceitos, preconceitos, sentimentos, pecados, por mais enraizados que estejam na nossa vida. Essa fé pequenininha,
ela está ao nosso serviço, ao serviço daquele que é crente em Cristo Jesus, daquele que é cristão. Então, perdoar não é tarefa impossível. Andar na presença de Deus, não ser pedra de tropeço para alguém. Nós não podemos colocar nos nossos lábios esse discurso repetitivo: mas sabe, eu sou assim, eu sou assado. Não, eu sou um pecador e eu tenho que crer que a minha vida tem que mudar. Se eu sou mentiroso, eu tenho que parar de mentir. Se eu sou fofoqueiro, eu tenho que parar de fazer fofoca. Se eu sou aquela pessoa encrenqueira, eu tenho que parar de criar encrenca com todo mundo. Se eu sou enrolão, eu tenho que parar de enrolar as pessoas. Se eu sou adúltero, eu tenho que parar de trair o meu cônjuge. Não tem que haver desculpas, eu tenho que saber que a minha fé é poderosa para transformar a minha vida e atingir pessoas, e também se essas pessoas pecarem contra mim, eu tenho poder pela fé de liberar o perdão a elas. Que ensinamento maravilhoso! Jesus está dizendo: não há barreiras, não há impossíveis para aquele que está em Cristo Jesus. Ele não está falando de usar a fé no sentido material, de conseguir benefícios materiais, dinheiro, carro, bens. Não, ele está falando da alma, da nossa salvação, de não tropeçar na fé, de não levar outros a tropeçar na fé, de ter um coração perdoador, assim como Cristo fez a sua obra na cruz do Calvário, de salvação, de perdão para os nossos pecados. Então, se Ele fez isso por nós, um Deus grande, um Deus perfeito, um Deus santo, Ele perdoou os nossos pecados, Ele morreu na cruz do Calvário por nós pecadores. Ele está dizendo: vocês, mesmo que tenham uma fé bem pequenininha, pode achar que a tua fé é muito pequena, mas não a subjugue. Ela tem o poder de fazer grandes coisas acontecerem na tua vida, de transformar o teu coração, de arrancar de dentro de você as dificuldades maiores, que você pensa assim: isso nunca vai mudar na minha vida. Cristo tem poder para mudar. Ele tem o poder para transformar. Não há limites para nada, amém? A nossa fé em Cristo está a nosso serviço, irmãos. Essa fé está ao nosso serviço, de olhar para Cristo e dizer como Paulo, com ousadia: eu bem sei em quem tenho crido, e também sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu creio nisso. Um versículo que é tão usado apenas para as coisas dessa terra. Irmãos, a nossa vida não é para essa terra, a nossa vida é para a eternidade. Não é para eu conseguir emprego, bens materiais, saúde, seja o que for. Não, eu tenho que conseguir a salvação da minha alma. Então, se eu creio em Cristo, eu sei que Ele é poderoso, que essa fé que eu tenho em Cristo, de andar com Cristo, de caminhar com Ele, eu sei que através dEle, Ele pode fazer infinitamente mais na minha vida. Pode me tornar uma pessoa melhor, um cristão melhor, uma pessoa transformada, porque todo dia Deus tem que transformar a nossa vida. Todo dia é dia de conversão na vida do crente. Todo dia é dia de arrependimento na vida do crente. Todo dia é dia de transformação na vida do crente. Não importa se a gente está com dinheiro ou sem dinheiro, se a gente está com saúde ou sem saúde, se tem isso ou não tem isso. Não importa as coisas dessa terra. Não importa. Importa uma coisa: eu tenho que me preparar para me encontrar com Jesus no céu. Eu tenho que ir para a salvação da minha alma. Amém, igreja? 11:19. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós.
Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, apenas um, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era... O que ele era? Samaritano. Grife bem essa palavra, ele era samaritano. Versículo 17, Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Que curioso, né, irmãos? A gente sabe que os leprosos, naquela época, eram excluídos da sociedade. Os leprosos, eles não tinham um tratamento adequado, era uma doença desconhecida, e lepra naquele tempo se entende por qualquer doença de pele. Se aparecia uma mancha na pele da pessoa, em alguma parte do corpo, é lepra. É lepra, bota ele para fora da cidade, vai ter que ficar longe, vamos esperar para ver se isso passa, se cura ou não. E às vezes nem era a lepra em si, né? A hanseníase em si. Mas os leprosos, eles eram excluídos da sociedade, excluídos da vida religiosa, excluídos do convívio da família. Eles não podiam participar de nada. E a gente vê aqui que esses 10 leprosos chegam até Jesus, e a gente já pode imaginar a atitude de repulsa das pessoas, pensando: olha esses leprosos, todo mundo querendo se afastar, sai de perto, né? O que esses homens estão fazendo aqui no meio dessa multidão? Mas eles se colocam numa atitude humilde. Eles chegam e gritam: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Eles se colocam de uma maneira muito humilde. E Jesus diz a eles: olha, vocês vão se mostrar aos sacerdotes. Aqui Lucas registra esse fato muito importante, porque mostra que Jesus em nenhum momento descumpriu a lei. A lei ensinava, ordenava que os leprosos curados fossem se apresentar ao sacerdote, cumprir os rituais, para que pudesse haver realmente a cura e a readmissão da pessoa ao convívio social. Então, o que Jesus fala? Já dizendo que eles estão curados, vão ao sacerdote se apresentar. Jesus não diz: vocês estão curados, né? Jesus fala: vão lá. Jesus está cumprindo a lei. Sempre Jesus se manteve dentro da lei. Em nenhum momento ele pega a lei e fala: não, vamos desobedecer isso tudo aí que Moisés escreveu, isso não serve para nada. Não, ele cumpre a lei. Ele fala: vão lá cumprir com o ritual que tem que ser feito. Só que a gente vê aqui que entre esses 10 tinha um leproso, que ele era o quê? A nacionalidade dele? Ele era samaritano. Vamos lembrar um pouquinho dos samaritanos, né? Para refrescar a memória, que eu sei que todo mundo sabe aqui. Mas os samaritanos eram o quê? Eram uma mescla do povo de Israel, da nação de Israel, depois da divisão: Israel, reino do norte, Judá, reino do sul, né? O reino do sul, reino de Judá, ficou a tribo de Judá e Benjamim, e as outras 10 ficaram no reino de Israel. Quando a Assíria invade Israel, invade a Samaria, que era a capital, toma refém, né? Toma, agora é nosso domínio aqui e tal. Eles transportam o povo de Israel para fora, mas deixam ali alguns. E trazem povos de outras nações que eles haviam dominado e bota para morar ali, na terra de Israel, ao norte. E aí começa a haver essa mistura étnica de outros povos com israelitas. E aí, por ser a capital Samaria, deu-se origem ao povo samaritano. Então os judeus
Judeu vem de Judá, nação do sul, que ficou a tribo de Judá. Os judeus tinham não, eles não são israelitas puros. Eles são misturados. Não é bem, o povo de Israel. Então tinha essa pinimba, essa briga entre eles. Um não gostava de olhar para o outro, não ficava no mesmo ambiente, não tinham contato, não podiam sentar à mesa. Então, em vários momentos, a gente lê na palavra do Senhor, nos evangelhos, esses encontros, inclusive Jesus, às vezes, falando. A gente lembra da mulher samaritana, que os discípulos ficam assim... Ele está falando, primeiro Jesus falando com uma mulher sozinha, que já era um escândalo para a época, E em segundo lugar, uma samaritana, como um judeu, e ela também acha estranho aquilo, você é um judeu falando comigo, Eles sabiam, havia esse contexto social da época, O que a gente hoje conhece como a xenofobia. Então, entre aqueles 10, estava ali um leproso samaritano, convivendo com 9 leprosos que eram o quê? Fala, gente. Judeus. Como é que podia? Como é que eles conviviam? Porque já que os 2 eram excluídos, leprosos judeus são excluídos, leproso samaritano é excluído. Ninguém é recebido em lugar nenhum, ninguém tem valor para ninguém, já que nós temos lepra, então agora tanto faz a nacionalidade, Tanto faz se é judeu, se é samaritano. Uma coisa é certa, nós 10 somos leprosos. Então, nessa situação, pouco importava a nacionalidade. O que importava era a situação social e física deles. Eles eram leprosos. Eles estavam ali juntos, esperando o momento. Quando ouvem falar de Jesus, pensam, bem, eu acho que é a nossa oportunidade. Estão falando que esse Jesus cura, que ele salva, que ele faz um monte de coisa. Vamos lá em busca do milagre. O que acontece? Jesus perdoa e cura o samaritano. Na verdade, os 10 foram curados. Mas só o samaritano, depois de se apresentar ao sacerdote, ele volta para agradecer. Ele volta para louvar a Deus. Jesus está perdoando e curando aquele homem. E liberando e dizendo, vá, sua fé o salvou. A fé de mostarda. A fé pequenininha, de um grão de mostarda. Ela pode levar à prática do perdão. Olha que exemplo maravilhoso. Jesus não estava falando sobre o perdão. Os discípulos vão falar, aumenta a nossa fé. Jesus fala, não precisa muita fé não. Quando chega aquele leproso samaritano, está vendo? Vocês judeus têm ódio dos samaritanos. Vocês têm raiva deles. Mas eu estou perdoando esse homem porque ele está arrependido. Ele veio aqui se humilhando. Ele veio com um coração diferente e bem diferente dos outros 9, que eram judeus, mas não agiram assim. Então, não é a raça que determina, não é se você é judeu ou samaritano, não é o tamanho da minha fé, aquele fulano ele tem uma grande fé, não existe isso, irmãos. Isso é conversa fiada. Isso é para impressionar, para manipular. Venha aqui, porque aqui hoje vai ter uma grande fé. Onde Jesus fala para medir fé? Como nós vamos medir a nossa fé? A Bíblia não fala, Jesus não fala, pelo contrário, diz, não importa, pode ser bem pequenininha, pode ser a menor fé, mas ela tem o poder de remover amoreiras que estão tão plantadas, até essa moreira da xenofobia, desse ódio que vocês têm, que vocês acham que não podem perdoar os samaritanos e aceitá-los no convívio com vocês. Saiba de uma coisa, essa fé tem o poder de transformar isso no coração de vocês. Que exemplo prático!
Aquilo acontece, então Lucas coloca isso na narrativa como um exemplo prático. E aqueles outros 9, que contraste! A religiosidade morta daqueles 9. Eles não voltam para agradecer. Eles não voltam para louvar a Deus. Eles não reconhecem que eles chegaram ali penitentes, talvez pensando: poxa, esse rabino, esse mestre não vai querer falar com a gente. Nós somos leprosos, nós somos excluídos, a gente não tem valor nenhum. Mas mestre, tem misericórdia de nós, tem piedade da gente. E ele ouviu. Ele ouviu a gente, ele atendeu ao nosso pedido, ele nos curou. Mas os 9 não pensaram assim. Que contraste, que contraste, que pedra de tropeço esses 9 eram no povo, na vida do povo judeu. Porque eles não mostram fé nem do tamanho de um grão de mostarda. Talvez eles pensaram, a gente não sabe, mas a gente pode especular, para pensar: eu vou voltar agora com esse samaritano lá? O que as pessoas vão dizer de mim? Porque agora eu não sou mais leproso. Quando eu era leproso, eu podia andar com samaritano, com grego, com romano. Tanto faz. Mas agora eu estou curado, nós vamos voltar os 9 com ele do nosso lado. Deixa ele para lá, dá licença, tá, tchau. Foi muito bom te conhecer. Perdoar? Não, ele é samaritano. Ele é samaritano. Não adianta. Essa moreira não se arranca do meu coração. E Jesus mostra: cadê os outros 9? Não voltaram? Só esse? Só esse estrangeiro que veio para louvar e agradecer? Levante-se, meu filho, e vá. A sua fé de mostarda salvou você. Porque aquele samaritano também podia pensar: eu agora vou voltar lá no meio daqueles judeus e falar com esse rabino judeu, eu sendo samaritano? Ele falou: agora eu não quero saber de nada. A fé desse homem arrancou do coração dele tudo que o prendia e o levou à salvação da sua alma. Mais do que a cura daquela doença, ele reconhece, olha o versículo 16, prostrou-se aos pés de Jesus. Prostrar-se é um sinal de adoração, de prestar culto. Porque os amigos de Daniel não se prostravam quando soavam os instrumentos para adorar a imagem do rei? Porque o ato de se prostrar é um sinal de culto, de adoração. Ele falou: não vamos. Nós só adoramos o nosso Deus, o nosso Senhor. O que esse homem faz? Ele se prostra diante de Jesus, porque ele reconhece: esse é o Filho de Deus. Porque os samaritanos também esperavam o Messias. Eles esperavam o Messias, eles criam que o Messias voltaria. E aí ele reconhece em Jesus, a sua fé de Jesus te salvou. Jesus não diz que a tua fé te curou, ele fala isso? A tua fé te salvou. Quantas amoreiras têm que ser arrancadas do nosso coração, irmãos? Quantas amoreiras têm que ser tiradas da nossa alma, irmãos? Quanto perdão tem que ser liberado? Para quantas vidas a gente tem servido de pedra de tropeço, irmãos? Olha o ensinamento. Vamos prosseguir? Agora Lucas vai fechar todo esse contexto. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus perguntou: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá
aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está o quê, irmãos? Entre vocês. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem, quando ele fala do Filho do Homem, está se referindo a quem, irmãos? A Jesus Cristo. Esse é um dos títulos de Jesus, Filho do Homem. Pois o Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Eu lhes digo, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. E ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Como Lucas encerra esse trecho, mostrando justamente que a nossa fé em Cristo, o nosso caminhar cristão, tem uma finalidade, tem um rumo final, terá um desfecho. A nossa vida não é para esta terra, irmãos. A nossa vida não é para este mundo. Nós somos peregrinos sobre a terra. O destino do crente é a vida eterna nos céus. Esse é o nosso destino. Então, quando Jesus está falando de fé, ele está mostrando uma coisa, não como a gente vê nos dias de hoje, muitos aplicarem e usarem a fé e o evangelho apenas para coisas da terra. Não. Não para isso. Não para isso. Mas para cuidar da nossa alma, porque Jesus Cristo voltará. O reino de Deus não é terreno. E aí já fica só daqui a gente podia falar muita coisa, né? Porque hoje nós temos essa ala do cristianismo que começou na Igreja Católica com a teologia da libertação, que é usar o evangelho de forma política para a solução de problemas sociais. Eles conseguiram. A Igreja Católica rachou. E hoje o que mais está mandando a começar pelo seu líder é justamente essa visão da teologia da libertação. Só que eles pensaram assim, espera aí, agora tem os evangélicos. O que a gente vai fazer? Eles não têm essa visão. E aí criou-se a missão integral,
que é justamente fazer com que o evangelho seja desvirtuado para dizer, não é para uma coisa lá no céu, não, Jesus falou aqui para os pobres da terra. Hoje mesmo, eu vi uma senadora falando que o evangelho é para resolver os problemas dos pobres, que Jesus veio para resolver as causas sociais. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Jesus em nenhum momento falou, pelo contrário, ele falou para os discípulos, os pobres, vocês sempre têm eles com vocês, sempre vai ter os pobres. Se Jesus veio pregar o evangelho para acabar com a pobreza, ele não falaria isso, até recitando algo que já está na lei, os pobres sempre os tendes convosco. Mas vem desvirtuar, dizer o evangelho, a igreja, o papel da igreja é resolver os problemas da sociedade. Irmãos, sabe qual é o maior problema da sociedade e que o evangelho e Cristo veio resolver? Se chama pecado. O mundo está assim por causa do pecado. Vidas estão sofrendo porque querem viver no pecado, não querem abandonar o pecado para seguir a Cristo. E Jesus veio pregar o quê? A salvação da alma, não a riqueza, não o sair da pobreza, não importa se é pobre, se é rico, se é preto, se é branco, qual a nacionalidade, importa a fé, ainda que do tamanho de um grão de mostarda. Mas Jesus diz, vai, levanta-te, a tua fé te salvou a tua alma, porque esse é o poder do evangelho, a salvação do perdido pecador. O reino de Deus não é terreno, ele será plenamente estabelecido na volta de Jesus. Nós já vivemos no reino de Deus, amém? Mas apenas uma palhinha. Quem governa a minha vida não é o governo brasileiro. Os nossos irmãos que moram em outros países, quem mora na Inglaterra e é fiel a Cristo Jesus, quem governa eles não é o governo inglês. E por aí vai. O nosso governo é debaixo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o rei da nossa vida. E não que a gente não deva obedecer às leis, óbvio que a gente tem que obedecer, desde que elas não conflitem com a palavra de Deus. No dia que conflitarem com a palavra de Deus, nós teremos que desobedecer. É um preço que nós cristãos temos que pagar. E que a gente vê ao longo da história, desde o Antigo Testamento, e ao longo da história da igreja, servos de Deus que pagaram com a sua própria vida, porque falaram, eu não vou obedecer a esta lei, porque ela vai contra o que eu creio. Então Jesus diz, o reino já está entre vocês. Mas lembra que Pilatos falou, tu és rei, e cadê o teu reino? Coitado, sabe de nada. Meu reino não é daqui não, Pilatos. Meu reino não é dessa terra. Não, você tem poder, eu tenho poder. Você tem poder porque te foi dado lá de cima. Todo poder e toda autoridade pertencem ao Senhor. Triste do homem que pensa que ele manda, que ele tem poder. Tem nada. Basta uma palavra dos céus e todo poder cai. Porque Ele é o Senhor. Mas um dia Jesus voltará, e aí sim o seu reino será plenamente estabelecido. E aí sim veremos o cumprimento de todas as promessas de Deus. Os judeus esperavam, e esperam até hoje, um governo messiânico, um governo terreno, que derrotará os inimigos de Israel. Eles até hoje esperam. Vivem lá sempre em conflito ali com aqueles povos árabes. E eles estão esperando o governo messiânico que venha como o governo de Davi e vai sair derrotando todos os seus inimigos e mostrar para todo mundo que Israel é a nação de Deus. Eles têm a visão do Messias, do reino de Deus, de um governo terreno. E Jesus deixa claro, não.
O reino não é dessa terra, o reino de Deus já está entre vocês. Mas a volta de Jesus será algo maravilhoso. Ele diz que será como um relâmpago. Mateus detalha até mais isso, no capítulo 24, falando do que vai acontecer. Será algo cósmico, algo visível a todos. Todos verão em toda a terra a volta do Filho de Deus. Só tem um detalhe: eles não esperavam um servo sofredor. E aí Jesus diz: antes disso tudo acontecer, o Filho do Homem vai sofrer, vai ser rejeitado, vai ser crucificado, vai morrer, será morto. Vai passar por tudo isso, o servo sofredor. Jesus já passou por tudo isso, ressuscitou ao terceiro dia. E agora, o que nós aguardamos? A volta do nosso Senhor e Rei, porque Ele voltará. E por isso a nossa fé é importante. Não é uma religiosidade como daqueles 9 leprosos, mas sim uma fé como daquele samaritano, que é capaz de nos manter nos caminhos do Senhor, de arrancar todo o pecado de dentro de nós e de nos colocar no caminho da salvação, esperando Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós, tua igreja, estamos te aguardando, Senhor. Esse é o anseio do crente. Mas aí Jesus faz uma advertência muito séria. Ele fala de Noé. Lembra de Noé? A geração estava lá tão ocupada. Lembra de Ló? Estava todo mundo ocupado. E não estava fazendo nada demais, não. Eles estavam comendo, bebendo, trabalhando, plantando, construindo. Eles não estavam fazendo nada de errado. Eles estavam ocupados. Tão ocupados que aquelas gerações foram surpreendidas porque elas ignoraram o juízo iminente, o juízo que estava prestes a acontecer. A geração de Noé não deu ouvidos, a geração de Ló não deu ouvidos. Jesus diz: a minha volta será a mesma coisa. Irmãos, aquelas gerações prefiguram a geração do fim. Em sua vida distraída e ímpia. Já notaram como a gente anda distraído? Quantas distrações tem hoje? Redes sociais, streaming, TV a cabo, internet, shoppings. E aí vai. Já perceberam quantas distrações existem para nós hoje? Como nunca houve. E aí fica a pergunta: será que a gente já não está tão pertinho do final dos tempos? E fica o alerta de Jesus: cuidado, hein? Aquelas gerações estavam tão distraídas, tão preocupadas, tão envolvidas com tantas coisas, que quando o dilúvio veio, Noé estava certo. Bem que Noé falou: corre lá, corre lá. A arca já estava fechada. Quando começou a cair bolas de fogo e enxofre sobre aquelas cidades, Ló falou sobre isso. Olha que Ló alertou: vamos tentar sair daqui. Era tarde. Aquelas cidades foram destruídas. Jesus está voltando. Ai meu Deus, eu estava aqui lendo as mensagens. Deixa eu ver o último post do Instagram. Espera aí que eu não vi o TikTok. Espera aí, Senhor, espera aí. Ah, meu Deus, aquele vídeo do YouTube. Espera aí, rapidinho. Espera aí. Ah, meu Deus. Ah, eu estava aqui vendo. Ai, meu Deus. Eu estava maratonando aquela série. Ah, meu Deus. Era o último capítulo da série. Ah! Tá rindo? É para a gente chorar, irmãos. É para a gente chorar.
que nós estamos nos tornando a geração do fim. E quando a gente abrir o olho pode ser tarde demais. A arca já pode estar fechada e a cidade em chamas. E não vai adiantar a gente falar: Senhor, Senhor, peraí, Senhor, Senhor. Ué, tu está distraído aí? Está com o teu tempo todo ocupado, não tem tempo para ler a Bíblia, né? Não tem tempo. Ah, não dá para ler a Bíblia? Não dá. Sou muito ocupado, pastor. Minha vida é uma correria só, não dá para eu ler a Bíblia. Não dá para orar. Não dá. Olha, uma agitação tão grande, pastor. Está plantando, colhendo, construindo, né? Está se distraindo bem, se ocupando bem. Geração de Noé, geração de Ló. O momento é urgente, irmãos. Quando ele fala que está no telhado não desça, quem está no campo não volte, o momento é urgente. É hora da gente se desprender de muitas coisas e valorizar a vida eterna com Deus. A vida eterna com Deus. Porque a vinda de Jesus trará o juízo de Deus, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló. É hora da gente colocar a fé em ação. Essa fé transformar esse coração judeu, esse coração samaritano, leproso. Lucas está levando essa mensagem. Olha o que Jesus veio fazer, a salvação da alma. Abandone o pecado, abandone esse mundo, diga não a todas essas coisas, diga não à tua carne, à tua vontade, busca o reino de Deus. Não importa se você é grego, sírio, romano, judeu, samaritano, preto, branco, pobre, homem, mulher, rico, não importa o que o mundo classifica para Deus, todos nós temos valor, e o mesmo valor. E o mesmo valor. É difícil? Pior será o juízo final. É difícil? Pior será quando Jesus voltar. Vamos orar. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que a igreja diga. Vamos ficar de pé, queridos. Cerramos o capítulo 17. Semana que vem daremos continuidade ao que Deus tem para nos falar. Senhor, eis-nos aqui, ó Deus, de pé perante a tua presença. Primeiro, ó Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Desperta o nosso coração, porque nós não queremos ser a geração de Noé. Não queremos ser a geração de Ló. Não queremos ser a geração que está tão ocupada com a nossa própria vida, com os nossos interesses, que a gente não tem tempo de vir à igreja, a gente não tem tempo de orar, a gente não tem tempo de ler e estudar a tua palavra, a gente não tem tempo de comunhão com os irmãos, a gente não trabalha na tua obra, a gente não tem tempo para nada. Nada que é do reino de Deus. Porque a verdade é, Senhor, para as coisas desse mundo e do nosso interesse, nosso tempo é todo dado. Passamos noites em claro, viramos madrugadas se necessário for, numa festa, num encontro familiar, num casamento, vendo programas de televisão, filmes. Temos todo o tempo.
Mas domingo de manhã a gente tem que dormir para descansar. Domingo à noite a gente tem que visitar os parentes ou receber visita de familiares. A gente tem que ir ao shopping. A gente tem que pegar uma praia, um sol, porque a gente não pode ficar tão branco assim. Se tiver muito frio, não posso sair nesse frio, está muito frio. Se tiver muito calor, eu vou suar muito. Meu Deus. Nós nos colocamos como aqueles 9 leprosos. Porque a lepra não está no nosso corpo, está na nossa alma. E essa lepra é o pecado, que impede que a nossa fé em Cristo nos sirva. Porque esse é o dever e a obrigação da fé. Nos tornar pessoas transformadas, novas criaturas em Cristo Jesus. E ela vai nos servir se nós dermos a ordem para que isso aconteça. As amoreiras do pecado serão arrancadas com suas raízes e lançadas no mar do esquecimento. Porque para ti, Senhor, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Queremos ser como esse samaritano, cuja maior cura não foi a do corpo. A sua fé não foi atingir algo terreno, mas foi a salvação da sua alma. Aquele homem ficou livre do pecado que o aprisionava há tantos anos. A sua lepra era apenas um espelho, era apenas algo que refletia o que acontecia no seu coração. Senhor, que a tua palavra nessa noite crie raízes em nossos corações e nos transforme, nos liberte, faça de nós novas criaturas que estejam se preparando para o grande dia da volta do nosso Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu evangelho. Obrigado pela fé salvífica que o teu Espírito planta em nosso coração e que nos leva a uma transformação, a salvação da nossa alma. O bem mais importante, porque pode faltar tudo, Senhor. E sejamos sinceros, hoje nós não temos tudo, nós nunca tivemos tudo o que queríamos e precisávamos. Mas nós temos o que é o mais importante, a salvação em Cristo Jesus. Às vezes falta saúde, às vezes falta o dinheiro, Senhor, às vezes os planos são arruinados, os nossos planos. Mas a nossa fé tem que continuar intacta. Eu tenho que chegar aos céus. Eu tenho que chegar até Cristo Jesus. Eu tenho que ver o reino sendo estabelecido e as promessas de Deus sendo cumpridas. Muito obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Irmãos, Cristo Jesus nos salvou. O mais importante é a nossa fé no Senhor, amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua obra em nós. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Vamos agradecer a Deus. Amanhã tem reunião de oração 9 horas. Sábado 9 horas, reunião das
Isso aí, mulherada. Todo mundo aqui louvando ao Senhor. E domingo, Santa Ceia do Senhor. Nossos 2 cultos, vamos estar aqui louvando ao Senhor e agradecendo a Ele. Obrigado, Deus. Levantamos as nossas mãos aos céus. Te agradecemos por essa noite. Leva-nos em paz aos nossos lares. Guarda-nos e livra-nos de todo mal. Nos dá uma boa noite de descanso. Que essa palavra continue ecoando, reverberando em nossa alma e produzindo frutos de arrependimento, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo. Em o nome de Cristo Jesus. E que toda a igreja diga... Deus te abençoe rica e abundantemente. A paz do Senhor Jesus. Cumprimente seus irmãos antes de sair. Até domingo, em nome de Jesus.